Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes e o Senhor tem provido para nós. Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional. Ministra primeiro em minha vida e que outras vidas venham ser ministradas também para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor encontre espaço e livre acesso a cada área de nossas vidas, para que venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, estarmos recebendo o Senhor e ceando contigo, aprendendo mais contigo, Senhor. Ó Jesus, que venhamos ter um coração inclinado para Ti e a mente de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Hoje o nosso devocional é sobre o Cântico de Débora, uma canção de vitória. Débora foi uma juíza muito usada por Deus. Ela foi juíza de Israel e ela foi à guerra. Foi à guerra e foi usada por Deus para, junto com o comandante da guerra, ganharem. Amém? Depois eu falo mais para vocês sobre a personagem Débora. Hoje, 31 de julho, tema: o Cântico de Débora, uma canção de vitória. Medite neste versículo hoje e amanhã também, por favor. Juízes, capítulo 5, versículo 2. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Interessante, né? Palavra-chave: louvor. A frase: quando a obediência se une ao louvor, o céu se move e a vitória é inevitável. Aleluia. Contexto: Débora foi uma profetisa, olha isso, hein? Ela era uma profetisa e juíza em Israel, levantada por Deus em um tempo de opressão, quando o povo clamou. Olha lá, o povo mesmo foi quem clamou, pediu a Deus por alguém que pudesse falar, né, por eles, e então Deus levantou Débora. Deus a usou para convocar Baraque e liderar o povo à guerra contra Sísera, comandante do exército inimigo. Após a vitória extraordinária que o Senhor entregou nas mãos de Israel, Débora entoou um cântico profético em Juízes capítulo 5, exaltando a ação divina e a coragem dos que levantaram para lutar. Então, quando nós ganhamos uma vitória de Deus, o que nós fazemos? Primeiramente, vamos agradecer, adorar a Ele, ou saímos para contar para todos? Como diz o ditado popular, contar para Deus e o mundo. Primeiramente, nós devemos adorar a Ele, ao Deus que nos deu a vitória. E depois devemos contar como testemunho, sim, de que Deus nos honrou, nos deu aquela vitória. Então, ela entoou um cântico profético em Juízes capítulo 5, exaltando a ação divina e a coragem dos que se levantaram para lutar. Este cântico é mais que uma música, é um testemunho de fé, coragem e honra a Deus. O louvor como resposta à vitória, versículo 1 do capítulo 5. O cântico começa com Débora e Baraque exaltando ao Senhor
por sua intervenção. Porque sim, Deus interviu, né, a favor deles, para que eles ganhassem daquele exército de Císera, que era numeroso, né? E eles reconhecem que foi Deus quem fez tremer a terra e abalar os céus em favor de Israel. Isso nos ensina que, após cada vitória, pequena ou grande, nossa primeira reação deve ser a adoração, o que eu acabei de falar com vocês. E a adoração, ela pode vir em forma de quê? Pode vir em forma de uma simples oração. Senhor, muito obrigada, porque reconheço que verdadeiramente fostes tu quem nos concedeu esta vitória. Muito obrigada. Amém? É muito importante, olha, a importância de líderes que se levantam no versículo 9 ao versículo, do versículo 6 ao versículo 9. Débora destaca o tempo sombrio em que viviam, onde os caminhos estavam abandonados. Ela exalta os líderes e o povo que se dispuseram a agir. Quando nos omitimos, o mal prevalece. Quando nos posicionamos com coragem, Deus opera por meio de nós. Reconhecimento das tribos e suas atitudes, do versículo 13 ao 23. Eu quero muito ler com vocês. Vamos ler lá em Juízes? Aqui, olha, do versículo 1 ao versículo 5, vamos lá ler. Aqui estamos. Lá fala, vejam, do versículo 1 do capítulo 5 de Juízes ao versículo 5, louvor como resposta à vitória. O cântico começa com Débora e Baraque exaltando ao Senhor por sua intervenção. Eles reconhecem que foi Deus quem fez tremer a terra e abalar os céus em favor de Israel. Isso nos ensina que, após cada vitória, pequena ou grande, nossa primeira reação deve ser adoração. Vamos lá ler do versículo 1 ao versículo 5? E aqui diz, Juízes, capítulo 5, o cântico de Débora, do versículo 1 até o versículo 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Deus, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Vamos voltar para o devocional? Então, do versículo 1 ao versículo 5 é um agradecimento a Deus pela grande vitória que eles receberam. Do versículo 6 ao versículo 9, ela está falando sobre a importância dos líderes, né, que se levantaram para também irem ajudar. Débora destaca o tempo sombrio em que viviam, onde os caminhos estavam abandonados. Ela exalta os líderes e o povo que se dispuseram a agir. Quando nos omitimos, o mal prevalece. Mas quando nos posicionamos com coragem, Deus opera por meio de nós. Vamos lá ler do versículo 6 ao 9? Aqui do versículo 6 diz, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael,
Jael foi quem cravou a estaca na têmpora de Sísera. Nos dias de Jael cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Amém? Agora vamos para outra parte. Agora nós vamos para o versículo 13 ao 23, que é o reconhecimento das tribos e suas atitudes. O cântico menciona quais tribos atenderam ao chamado e quais se omitiram. No caso, digamos assim, quais são os seus amigos que tiveram ouvidos para te ouvirem e quais foram aqueles amigos que, quando você precisou falar com eles, eles não estavam disponíveis para te ouvir, para te ajudar naquele momento de peleja, entendeu? Então, lá era assim também. Quais foram que se dispuseram não, vamos sim, nós vamos ajudar vocês sim. E quais foram aqueles que, eu tô fora, não vou não, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas que, de uma certa forma, se beneficiaram também da sua vitória, Então, o cântico menciona quais tribos atenderam ao chamado e quais se omitiram. Isso mostra que Deus observa quem está disposto. Nem todos irão com você na batalha, mas Deus honra os que se voluntariam com o coração rendido. Aleluia, glória a Deus. Então, no versículo 13 até o 23 diz: Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Olha aí. Porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali. Nas alturas do campo vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Viu?
E aqui nós vemos Jael, o improvável instrumento de Deus. Sim, Jael, do versículo 24 ao 27, uma mulher fora do exército. Ela não fazia parte do exército. Ela estava acampada ali porque o seu marido era de uma outra tribo e parece que estavam ali meio que aqueles pessoas que ficam comendo os sobejos dos outros reinados. Então, o marido dela era um bocó, vamos dizer assim. E ele era um puxa-saco do rei que vivia machucando o próprio povo dele, ó. Jael, uma mulher fora do exército, foi usada para derrotar o inimigo. Isso revela que não importa se você parece pequeno ou invisível, Deus usa quem está disponível. Ele faz grandes coisas por meio de pessoas comuns, com corações corajosos. Vamos lá ler do versículo 24 ao 27. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Sim, ele chegou lá com a meio palma de língua para fora, cansado de fugir do exército, e falou assim: você tem água aí? Ela: entre, meu senhor, o senhor está cansado, sente-se aqui, toma, te darei leite. Deu leite em taça de príncipe e ofereceu nata, tipo uns biscoitinhos, né? Senta aqui. Ele encheu a pança. Aí ele: se aparecer alguém aí procurando por mim, diga que eu não tô aqui não, que você não me viu, tá? Ela: claro, deite-se aqui, descanse, recupere o fôlego, tire um cochilo. Aí pegou uma coberta, cobriu ele, e ele dormiu tranquilamente. Quando ele estava no quinto sono, no bem bom sono, ela foi lá, pegou a estaca e pá, enfiou na têmpora dele. Que mulher ousada, eu digo para vocês com toda sinceridade, não sei se teria coragem ou ousadia suficiente humanamente para fazer isso, mas Deus a usou, glória a Deus. Então água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita e deu o golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Eita! Então, o que nós podemos fazer? A aplicação prática no nosso dia a dia. Seja como Débora, ouça a voz de Deus e haja com coragem. Não espere perfeitas condições para obedecer. Deus quer usar sua vida hoje para libertar, transformar e conduzir outros à vitória. Louve mesmo antes da guerra acabar. E nunca esqueça de exaltar a Deus depois da vitória. Um conselho? Não negligencie o poder da adoração e da obediência. Sua entrega e seu louvor têm o poder de mover o céu, inspirar outros e escrever uma nova história para a sua geração. Seja além, seja alguém que responde ao chamado com coragem, ousadia. Vamos orar em nome de Jesus? Coloque a mão em seu coração. Senhor, assim como Débora, eu quero te ouvir e obedecer. Dá-me coragem para me levantar quando todos estiverem com medo, para confiar quando tudo parecer difícil e para te louvar em todo tempo. Usa-me como instrumento nas tuas mãos.
e que a minha vida seja um cântico vivo de vitória e fidelidade a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Até amanhã, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e que o Senhor continue ministrando em sua vida com autoridade e coragem e ousadia. Você venha se levantar para obedecer aos comandos do Senhor. Amém? Glória a Deus.